A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Felipe Ferreira, e nós estamos de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos abordar a quarta aula desse trimestre, o terceiro trimestre de 2025. Queridos, você não pode esquecer que todo o nosso material, esses slides que eu uso aqui na minha aula, você pode baixar na descrição deste vídeo. Então é gratuito, você pode usar na sua sala de aula para sua ou para seu próprio estudo, e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Hoje nós vamos continuar os ensinos dessa revista, que está realmente extraordinária, muito simples na sua essência, muito simples na sua forma, porém traz para nós reflexões importantíssimas sobre a igreja em Jerusalém. Queridos, a coisa que a gente tem que entender sobre a igreja em Jerusalém é que a presença do Espírito Santo era parte do plano de Deus para dar poder à igreja. Então Jesus fala da descida do Espírito Santo. O Velho Testamento fala da descida do Espírito Santo como um capacitador, como um auxiliador, como um consolador. E aí são muitas as funções do Espírito para a igreja e para aqueles que creem. Então não se tratava de uma opção, mas de um revestimento necessário para cumprir a missão. Então a igreja não pode achar ou cair, né, na falácia de pensar que dá para fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Não é possível porque o Espírito Santo é o capacitador, é aquele que nos reveste de autoridade, de poder para pregar o Evangelho. Então, até para falar de Deus, nós precisamos dele para cumprir essa missão. A pergunta de hoje, que eu quero lançar já aqui para a nossa reflexão, não é apenas por que a igreja primitiva era cheia do Espírito Santo, mas a lição traz para nós preciosas lições a respeito de nos perguntarmos, estamos nós vivendo de forma que o Espírito Santo possa nos encher também? Será que nós estamos vivendo de acordo com a expectativa que o Espírito Santo tem para a igreja neste tempo? E aqui é uma situação onde eu e você deveríamos refletir o tempo todo. Será que nós estamos continuando os atos do Espírito Santo, vivendo essa igreja avivada nesse tempo tão necessário? Pois bem, a lição de número 4 vai nos falar uma igreja cheia do Espírito Santo. E o textuário nos traz a verdade que diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O texto está lá em Atos, no capítulo 4, no verso 31, e a verdade prática que aplica o textuário diz, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A verdade prática, ela traz hoje um resumo prático, literalmente, né, da lição de hoje. Nós vamos passar por todos esses três temas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela suporta aflições. E ela suporta aflições porque ela está com Deus em oração. E por isso é revestida de poder. E uma vez que ela está em oração, revestida de poder, ela é ousada na pregação do testemunho do Evangelho. Então, queridos, o mundo está firme em estruturas frágeis. Mas quando a igreja ora e é cheia do Espírito Santo, Deus sacode o lugar e começa a mudar o mundo. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque o textuário nos diz que, e tendo orado, moveu-se o lugar. Esse moveu-se aqui, queridos, é tremer. O lugar se estremeceu, o local tremeu diante da glória de Deus que foi derramada. Uma vez que o Espírito Santo trouxe essa figura para nós, que quando o Espírito chega, onde ele é derramado, o lugar não é mais o mesmo. O lugar treme, as estruturas tremem, porque o mundo precisa entender que toda a estabilidade que eles acreditam ter são frágeis diante da manifestação do poder do Espírito Santo. E é justamente esse Espírito Santo a nossa palavra-chave da lição de hoje. Então vamos entender a cena, né? De onde se revela essa... Aliás, qual é o cenário que a lição traz para nós? Bom, Pedro e João, ora presos, por conta do milagre do homem coxo à porta do templo, foram presos pelos religiosos a fim de criar uma forma de pressioná-los a deixar de pregar. Então, eles vão chegar para ele e vão tentar proibi-los. Eu digo tentar porque seria impossível que esses homens recuassem diante de tudo aquilo que eles viram e ouviram, e eles mesmos vão dizer isso. E aí, quando Pedro e João são soltos, eles voltam para anunciar, né, a comunidade cristã e relatar o que aconteceu na presença desses homens. O que se segue a partir disso, então, é uma reunião de oração extraordinária. Os irmãos ficaram tão cheios de saber que eles haviam sido presos por causa do evangelho, cumprindo já
uma fala do próprio Jesus, que eles seriam perseguidos, que eles seriam presos por amor ao evangelho, eles então chegam para contar para a igreja se jubila em saber que tudo aquilo estava acontecendo de forma tão espontânea e direcionada pelo poder do Espírito Santo. Então eles vão dizer: agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Isso é um fragmento da oração que está lá no verso 9, e nós vamos encontrar essa igreja orando, não pedindo livramento, meus irmãos, mas pedindo ousadia. Elas não pedem: Senhor, por favor, nos tire dessa situação, esses homens nos odeiam. Não, eles vão dizer: Senhor, olha para toda essa aflição que nos cerca e nos capacita, e nos dá poder, nos dá ousadia para pregar a tua palavra. Então, apesar das ameaças, pedem coragem para continuar anunciando a palavra de Deus. Você já fez essa experiência? Que ao invés de pedir livramento, pedir a Deus força para enfrentar essa situação e fazer com que essa situação glorifique o nome de Deus? Então a introdução vai nos dizer: nessa lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, do verso 24 ao 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. É interessante, irmãos, que uma igreja perseverante é capacitada, para dar testemunho da sua fé, mesmo em meio ao fogo da provocação. Queridos, isso é muito importante, porque essa igreja suporta as provações, porque é cheia do Espírito Santo. Por causa do evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito Santo, o corpo de Cristo não suportaria, não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca da igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita-a a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o evangelho com poder. E, por isso, se torna relevante para o mundo. Então, uma igreja relevante, queridos, é uma igreja que persevera. Eles foram ameaçados, mas não recuaram. A classe política, a classe religiosa, chamaram esses homens para uma sessão de tensão, a fim de impedi-los de proclamar essa verdade. Mais uma vez, cheios do Espírito Santo, ao invés de recuar, eles avançaram. Então, a perseguição não calou a igreja, ela fez a igreja orar ainda mais alto. Queridos, aquele hino, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, pelo contrário. Eu vi até uma vez um teólogo dizer que a igreja do Senhor Jesus é como um omelete: quanto mais se bate, mais cresce. Quanto mais você tenta comprimir, mais ela se expande, porque a perseguição traz para nós um senso de urgência. Então, uma igreja perseverante, ela é uma igreja que suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos, como eu disse na introdução desta lição, e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. Ora, como se isso fosse possível, A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus, agindo com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Ou seja, eles não estavam cheios deles mesmos, das suas próprias convicções, mas eles estavam cheios de uma fé poderosa dada pelo Espírito Santo. Então, o tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheios, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado pelo Espírito Santo no Pentecostes, está lá em Atos 2:4, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provas e sofrimento. Ou seja, todas as vezes que nós vemos a igreja primitiva em ação, ela está vivendo sucessivas descidas do Espírito Santo. Pedro vive essa experiência, irmãos, pelo menos 3 vezes, que eu me lembro aqui, no espaço de 3 capítulos. O próximo momento que ele vai viver uma experiência como essa na casa de Cornélio, e aqui já é um spoiler da próxima aula. Mas é interessante perceber, irmãos, que a igreja não fugiu da prisão. Não, ela permaneceu na missão. E Paulo vai sentir na pele o que é cumprir a missão mesmo na prisão. Então, perseverança não é uma teimosia humana, é coragem vinda do céu. Tem muita gente que se diz perseverante, mas é teimoso.
Quando, na verdade, queridos, a perseverança, ela é motivada por uma coragem que vem de Deus, de não se dobrar, de não desistir daquilo que é certo. E o que é certo, irmão Felipe? A pregação do evangelho. Então, no Brasil, queridos, perdão aqui pela provocação, mas nós não vivemos uma perseguição religiosa real. No sentido bíblico, não. Pelo contrário, irmãos. O que muitos chamam de perseguição hoje não se pode sequer comparar à igreja primitiva. O que ela enfrentava naquele período? Prisões, aceites, martírio. Não, irmãos. O que nós estamos vendo, na verdade, é o contrário disso. Nem é o que os cristãos vivem em países onde é crime ser cristão, como a Coreia do Norte, como o Irã, como o Afeganistão. Então, nós não vivemos, irmãos, uma perseguição no Brasil. Não, de forma nenhuma. Por que não, irmão Felipe? Porque o que está acontecendo é um resultado de uma outra coisa. Então, muitas vezes, confunde-se a oposição à agenda de certos grupos religiosos com perseguição ao evangelho. Mas essas duas coisas são muito diferentes. Muito diferentes. Querido, olha, presta atenção. Ser questionado por ocupar espaço de poder não é perseguição, é democracia. Todo mundo que está nesse lugar, irmãos, a democracia é o poder do povo. São as vozes das pessoas em torno desse tema. Então nós seremos questionados. Ser criticado por aliar sua fé a ideologias políticas não é perseguição, irmãos. É consequência da escolha de sair da neutralidade evangélica. Então nós temos que colocar e dar nome a essas coisas. Então poder influenciar, perder influência, intelectual, não é o mesmo que perder liberdade de pregar. Poder falar o que eu quero é diferente de falar o que eu devo falar, que é comunicar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a verdadeira perseguição acontece quando você é preso por ler a Bíblia. Você é proibido de se reunir como igreja. Você é morto por confessar Jesus como Senhor. Nada disso ocorre no Brasil hoje, irmãos. Aqui as igrejas estão lotadas. As rádios, os canais evangélicos são ativos. Os eventos cristãos estão acontecendo aos montes, com públicos gigantes e amplamente divulgados. Não há perseguição no Brasil, irmãos. Não pela via histórica e bíblica da igreja primitiva. O que nós temos, sim, são poderes terceiros tentando, de alguma forma, interferir no andamento da igreja. Mas perseguição naqueles moldes, perdão da expressão, queridos, nós somos enganados. Por isso nós temos que entender que a igreja perseguida é mais pura do que a igreja protegida. E isso, irmãos, quem disse isso foi um pastor alemão, executado por se opor ao nazismo. Então, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela é purificada na sua essência. Só fica, irmãos, na casa de Deus aqueles que sabem por que estão lá. Então, a maior ameaça à igreja não é a perseguição, mas a sedução de que nós vamos viver pela nossa própria força, de que nós devemos ocupar os espaços na intenção de melhorar esse mundo. Sim, nós ocuparemos vivendo a nossa vida, mas dando testemunho e pregando o evangelho com ousadia que vem do Espírito Santo. Então, a igreja ela não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimidou os apóstolos e deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a voz do que a Deus? Ou seja, vocês acham certo nós obedecermos a vocês? Não, ele falou conosco, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós não podemos obedecer vocês porque nós estamos debaixo de uma ordenança dada por Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito Santo é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras, irmãos. Pedro não desafiou a autoridade. Não, ele permaneceu submisso à autoridade maior. Qual a autoridade maior? A de Deus. Ele não desobedeceu àqueles homens, porque para obedecê-los, eles teriam que desobedecer a Deus. Então eles já estavam debaixo de uma ordenança e eles seriam fiéis à ordenança maior. Qual delas? A autoridade de Deus. Então, quando a ordem dos homens contradiz a ordem de Deus, a fidelidade exige desobediência corajosa. Como assim, irmão Felipe? Eu tenho que desobedecer, mas isso é bíblico, queridos? Aquilo que fere a nossa fé, nossos princípios, nossos valores, nós temos que negar. Nós temos que morrer por aquilo que nós cremos.
E o evangelho é sobre vida ou morte. Então, é uma ordem clara. Era uma ordem clara, perdão, calar a mensagem. A resposta, porém, foi firme. Obedecer a Deus é prioridade, mesmo que custe caro. Eles não criaram uma guerra, não buscaram um palanque, não chamaram para briga, mas não cederam. E o que é não ceder, irmão Felipe? É permanecer fiel diante da verdade. Aliás, diante da mentira, nós contrapomos com a verdade. Então, essa desobediência corajosa não era uma desobediência rebelde. Eles não saíram dali, irmãos, para organizar um motim, para depedrar, seja o que for. Não, eles saíram dali para, sim, sacudir o inferno com a pregação da verdade do evangelho. Então, mais submissão. Não era essa desobediência corajosa não era rebelde, mas uma submissão superior a um reino maior. Então, irmãos, hoje as ordens são mais sutis, né? Eu falei há poucos slides atrás que não existia perseguição no Brasil, né? Por que não? Porque nós estamos vivendo isso aqui, ó. Não, adapte o evangelho à cultura. Não, igreja, não fala de pecado, não. Isso assusta o povo. Olha, evite ser diferente demais, viu? Santarrão demais, senão você vai ser cancelado. Ei, tenha fé, mas guarde para você. Você não precisa estar gritando aos quatro cantos, não. Entende, irmãos? Enquanto essas coisas estiverem no nosso meio, tá tudo certo, irmão. Não há perseguição para a igreja, não, porque a igreja está sendo abraçada pela sociedade. Então, o desafio hoje não é uma prisão literal, ainda, né? Mas um silenciamento progressivo, via pressões sociais, políticas, ideológicas e, pasme, até religiosas. Ou você acha que essa história de atualizar a Bíblia veio do povo de fora? Não, nós estamos vendo no meio da igreja. Então nós temos que entender isso, queridos. Isso é ter uma fé convicta. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo está convicta da sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Então eles não só viram, eles ouviram, viram e viveram. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Ou seja, eles não só ouviam a palavra, eles poderiam presenciar o poder de Deus. Curas, milagres e maravilhas. Igreja, nós precisamos de poder. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque ele é visto. Quando na terra, muitas vezes é desobedecido porque ele é apenas ouvido. Isso é complicado, irmãos, que a voz de Deus ela é poderosa. O povo no pé do monte não viu a Deus, eles só viram a manifestação daquela descida gloriosa. O monte fumegar, a terra tremia, Deus não estava ali, mas só a manifestação da sua presença os constrangeram a partir da sua voz. Então, quando Deus fala, irmão, Deus fala e acabou. Você não precisa nem ver. Essa voz é inconfundível. Ainda assim, no entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Jesus teve um ministério dos olhos, porque ele se compadecia, da boca, porque ele profetizava e liberava cura e palavras de vida eterna, das mãos, porque ele tocava os necessitados e as estendia para aqueles que mais precisavam, e dos pés, porque ele sempre foi em direção à necessidade. Era o ministério do nosso Senhor. Então a convicção dos apóstolos não vinha de suposições, mas de tudo que eles ouviram e viram, queridos. Não dá para calar quem tem convicção, porque fé firmada no que se viu, ninguém apaga com argumento. Isso é muito bom, irmãos. Olha, presta atenção. Quando você tem uma relação com Deus pautada naquilo que você conhece, isso é muito importante. Porque, sim, é preciso conhecer a respeito de Deus. Mas também é necessário e urgente conhecer a Deus. Vocês entendem, irmãos? Jó vai dizer, né? Eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Ô, irmão, quando você vive uma experiência com Deus, aquilo é tremendo, porque aquela experiência ela vai modular o teu cristianismo. Ela vai te manter viva, porque você vai dizer, não, ele fez, eu vi, não foi, o homem não pôde fazer, ninguém podia fazer, não, ele arrancou, irmão, isso é poderoso demais, porque nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, é que eles vão dizer, não, capaz, vocês estão pedindo algo impossível. Eu não posso parar de falar dele. E por que não? Porque seria eu negar a existência de alguém que eu não só ouvi, mas eu me relacionei.
Esse é o testemunho de quem tem um encontro real com Deus. Não só participa de uma roda de conversa sobre Deus. Não, eu vou na igreja e tal. É legal, eu gosto do ambiente. Não, irmãos, nós temos que entender que esse evangelho ele precisa suar, sabe? O suor vem de dentro, ele passa pelos poros, é isso. O evangelho tem que estar em nós, na nossa pele, no nosso cheiro, no nosso jeito de viver. Então, o evangelho de hoje é o evangelho do círculo social. Ah, eu vou porque todo mundo vai. O evangelho da estética, né? Ah, eu gosto daquela igreja porque ela é bonita, a música é boa, tem uma palavra legal. O evangelho da conveniência, né? Ah, eu vou porque, né, eu quero que Deus me abençoe, quero que Deus abençoe meus negócios, eu quero me sentir bem. O evangelho da moda, né? Ah, não, é porque agora é aquela igreja, não, porque agora é aquela vertente, não, porque agora é aquele evento, queridos. Quem vive só o evangelho dos outros não aguenta o dia da prova. Ah, fulano caiu. Por que caiu? Posso julgar? Não, não posso. Mas certamente algo ficou pelo caminho. Alguma coisa aconteceu nesse percalço. Né? A revelação das cartas da igreja. Revela-me aonde eu caí e me afastei de ti. Então a convicção nasce quando o Cristo da Bíblia se torna o Cristo da minha vida. Eu conheço as promessas, eu conheço as escrituras e eu sei qual é a minha herança, a minha e o meu direito em Deus. Bom, o segundo ponto vai dizer uma igreja que ora com poder, uma oração com propósito. Observamos que a oração do capítulo 4, do 24 ao 30, estudo, matéria de estudo do nossa aula de hoje, que os crentes oram, né, para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Não. Eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio delas, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Então, a oração com propósito não busca conforto, busca cumprir a missão. E é interessante isso, irmãos, porque de alguma forma a oração dos apóstolos reflete o ensino de Jesus. Qual foi o ensino de Jesus, irmão Filipe? Olha, no jardim de Getsemane ele estava lá e ele orou. Está registrado lá. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus está lidando ali com a sua necessidade, o seu desejo enquanto homem. Mas aí ele diz, portanto, não seja conforme a minha vontade, mas a tua. Vocês entendem, irmãos, isso? Uma oração com propósito é uma oração que não nega o que se sente, mas é algo que se transfere a Deus. Senhor, essa é a minha fraqueza. Faça dela a sua força. Senhor, esta é a minha situação. Faça dessa situação o motivo para te louvar e te adorar. Então, coragem para cumprir o chamado é diferente, irmãos. Não é o conforto para fugir dele. Isso é muito profundo. Porque esses homens viram Jesus orar assim. Eles não poderiam orar de outra forma. Jesus ensinou a eles. Vocês entendem isso? Então é importante a gente colocar que a oração não é uma preparação para a batalha, é a própria batalha, irmãos. Nós começamos a batalhar por uma causa, por algo, por alguém, no espaço da oração. Então Jesus nunca orou para evitar o sofrimento. Nunca, irmãos, nunca, nunca. Jesus sempre orou para cumprir a vontade do Pai. Então a igreja também não pode fazer isso. Não, nós vamos agora fazer uma revolução, a igreja está sofrendo. Irmãos, não tem como. Porque está dentro da vontade de Deus, irmãos. O sofrimento é a escola que Deus usa para tratar a sua igreja, o seu povo. Ou você não sabe o que o povo de Israel passou? Ou você esqueceu disso? Sim, ele livra, mas ele leva-nos por esse caminho. Lembrei de uma canção que diz: você me leva ao deserto para falar de amor. Então nós temos que entender que é possível orar com um propósito, mas orar em unidade. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus. Concordância de Strong, né, o comentarista diz que explica que a palavra unânimes vem do grego homotaiamdo, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. Não, pelo contrário.
No meio da igreja, há crentes mais experientes, outros que ainda estão aprendendo, há aqueles que não são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se une em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Então, a unidade na oração é alinhar diferenças em um único propósito: glorificar a Deus. O que é que une a igreja? Luta. Irmãos, olha, tem uma coisa que une a igreja, é luta. Um irmão está passando por essa situação, a igreja se comove, busca Deus em oração, de repente, irmãos, o crente de 30 anos está no mesmo espaço do crente de meses e está todo mundo no mesmo lugar diante de Deus, porque isso é a unidade da oração. A oração, irmãos, nos coloca todos na mesma posição, de joelhos, diante de um Deus que é poderoso. Então, eu gosto muito de uma frase que diz: no que é essencial, unidade. No que não é essencial, liberdade. Mas em todas as coisas, amor. Isso traz para nós algo que é urgente. A igreja brasileira está unida em torno de coisas que talvez não sejam a vontade de Deus para nós, irmãos. E aí eu lanço aqui a provocação. Se a igreja estivesse unida no evangelho, irmãos, a igreja, eu digo toda ela, né? A igreja universal, no sentido geral, não denominações, mas o povo de Deus. Se ela estivesse unida na proposta do evangelho, quanto ela está unida em torno dessas discussões modernas da igreja brasileira, imagine, irmãos, o impacto que nós teríamos no Brasil. A mudança talvez realmente viesse. Então a prioridade deveria ser a fidelidade a Deus e a sua palavra. E não a outras ideias, a outros grupos, a outras lideranças. O evangelho transcende as ideologias, irmãos. E quem o representa de verdade não se rende às divisões que o mundo promove. Então, essas coisas, elas geram divisões internas. Você está do meu lado? Sou crente. Crente até que ponto? Não vou entrar nesse mérito, irmãos, porque o estudo não nos traz esse lugar, mas vale a reflexão. Você entende o que eu estou dizendo aqui? E aqui, irmãos, não estou tomando lado de forma alguma, pelo amor de Deus. Porque se há para me escolher um lado, eu escolho o lado da pregação do evangelho. Então nós temos que entender que é preciso orar com perseverança e propósito, orar em unidade, mas é orar fundamentalmente na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram o Salmo 2, 1 e 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Não basta orar, é preciso orar também, tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida por ele, porque ele vela pela sua palavra, para cumprir a sua palavra. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Isso aqui é tremendo. Até grifei aqui, porque é muito significativo. A palavra dá direção à oração. E sem ela, irmãos, nossas palavras são vento. Eu assisti um podcast agora recente e eu vi um rapaz falar assim: olha, eu gosto sempre de orar além da Bíblia, porque eu vou orar a Bíblia. Porque quando eu leio a Bíblia, Deus começou o assunto. É muito interessante isso, né? É como se ele dissesse assim: se eu tenho uma vida de oração onde eu leio a palavra de Deus antes de orar ou depois de orar, Deus está ali, porque a palavra dele começou o assunto. Qual é o assunto? Você está entendendo, irmão? É uma passagem de livramento, é uma passagem de promessa, é uma passagem de confronto. Deus começou ali o assunto. Vamos orar em torno disso, vamos orar a partir disso. Então, Deus se compromete com a sua palavra, não com as nossas emoções. Então, chorar diante de Deus no sentido de tentar manipulá-lo, irmãos, é loucura, não tem. Mas quando eu oro a palavra, eu estou dizendo: Senhor, a tua palavra diz. Daniel faz isso, Jeremias faz isso. Daniel, quando faz a contagem, vê que deu os 70 anos, ele então começa a orar: Senhor, cumpre com a tua palavra. Isso é muito significativo, irmãos, porque muitos oram por livramento, mas não conhecem a promessa de livramento. Muitos clamam por provisão, mas não se lembram de Mateus 6,3. Muitos pedem direção, mas ignoram Provérbios 3, do 5 ao 6. Então é impossível ter uma vida de oração firme sem uma vida bíblica sólida.
Eu oro o que eu leio. Eu reflito no que leio. Eu vivo o que leio e o que oro. Este é o segredo de uma vida de poder. Então, a Bíblia é o roteador. Para a gente entender, né? Uma alegoria aqui. A Bíblia é o roteador. A oração é o sinal. Se o roteador está desligado, ou seja, sem a palavra, o sinal cai. O que cai? A oração não se conecta. Não há resposta. Por isso, muitos oram, mas não sentem que são respondidos, porque não há palavra sustentando. Vocês estão entendendo? Emite-se o sinal, mas não há dados de navegação, não há palavra para sustentar a rede. Deu para entender, né? Eu usei aqui a internet porque eu sei que vocês gostam muito. Então a gente tem que entender isso. Uma igreja ousada no seu testemunho é uma igreja que cumpre a ordenança da oração, mas ela é ousada para enfrentar a oposição no evangelho. Vamos ler? Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Então, olha para as suas ameaças. Diz, Senhor, vê isso. Olha para isso, Senhor. O Senhor está vendo. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não acredito. Pois é, tá aí. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Queridos, leia esse ponto aqui pelo menos umas 3 vezes, para tentar entender o que é que está acontecendo. E atenção, irmãos, é o comentarista que está dizendo isso. É a lição que nos traz essa reflexão. Ousadia para enfrentar. Então, a ousadia da igreja primitiva não nasceu de uma ausência de medo, mas da presença do Espírito. Medo talvez eles tivessem. Afinal, eram as vidas deles que estavam em jogo. E não é a vida no sentido de reputação, do que é que vão dizer, vão me cancelar. Não, é vida, pescoço, sangue. Então, a igreja que se ajusta à cultura perde o poder de transformá-la. Eu vou ser crente como aquele irmão é? Ou, irmãos, quem já ouviu uma coisa assim? É forte, né? Mas é isso, o mundo tem uma expectativa muito grande a nosso respeito. Então, a igreja brasileira não está sendo rejeitada porque pega o arrependimento, a cruz ou o senhorio de Cristo. Não. A igreja brasileira hoje está sendo rejeitada porque muitos dos seus líderes e membros se tornaram caricaturas e não mais testemunhas do reino. É o famoso crente de nome, não de vida, não de testemunho, não de discipulado. Irmãos, Jesus, isso é muito sério, irmãos. O mundo não nos odeia por sermos parecidos com Cristo. Eu estou sendo odiado porque eu sou crente. Não, você está sendo odiado porque você é um mau crente. O mundo te rejeita porque você é um mau crente. O mundo tem uma expectativa, irmãos, a nosso respeito. Então, nós não estamos sendo odiados porque nós somos parecidos com Cristo. Não. Eles nos desprezam porque nós nos tornamos muito parecidos com César, com o sistema, com o meio. Irmãos, tem muita coisa que a gente vê no nosso meio, que é uma adaptação com o nome gospel do que vem do mundo. Jesus nos disse que o mundo nos odiaria por causa dele. Então, mas o mundo não nos odeia Jesus nos disse que o mundo nos odiaria por causa dele. Nos odiaria por causa dele. Mas o mundo nos odeia hoje por causa da nossa incoerência. Queridos, atenção. Eu fui crente na virada do século, me converti ainda criança, no final dos anos 90, mais precisamente no início dos anos 2000, e nós tínhamos muitas coisas que as pessoas tinham expectativa já naquela época do que era ser crente. Eu, menino de 9 anos. A crente não faz isso. Olha o que crente não faz isso. Hoje em dia as pessoas nem sabem mais o que crente faz ou não faz. A gente perdeu a nossa habilidade de ser diferente. A gente quer tudo que o mundo tem, só que adaptado para nós. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Os evangelistas nos informam que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, como em Paulo, né, vai dizer que o enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas de um uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários. Não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo
para que seus dons tragam edificação à igreja. Então, é importante que se diga que a ousadia espiritual nasce da oração, cresce com a obediência e frutifica com os dons. O caminho é esse. Para resumir, até aqui, ousadia espiritual. Como é que eu sou ousado, irmão Felipe, para pregar o evangelho? Uma vida de oração. Uma vida de oração fundamentada na palavra, em unidade com a igreja, não é assim? Perseverante, com propósito, mas ela vai ser provada quando ela é submetida à obediência total a Deus. E quando nós estamos nesse lugar de obediência, então nós começamos a frutificar, porque Deus vai se alegrar com aquilo que Ele está vendo a partir daquilo que nós estamos vivendo enquanto crentes. Então, a ousadia espiritual, irmãos, é inseparável do exercício fiel dos dons. É essa ousadia que leva o crente a ser um instrumento vivo de Deus, operando milagres, sinais e maravilhas que confirmam a palavra e atraem pessoas para o reino. Então, nós precisamos dos dons do Espírito, porque eles são um pulso vital que mantém a igreja viva, ativa e eficaz no mundo. Nós precisamos dos dons. Nós precisamos dos dons. Vou repetir, nós precisamos dos dons, do poder. Nós não podemos abrir mão das ferramentas espirituais que Deus nos entregou. Então, para fechar, a ousadia na exposição da palavra. As escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É como se eles estivessem ativados assim. Eita, menino, vamos para a rua agora que nós estamos aqui cheios do manto. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4,13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão, cheio do Espírito, se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. E aí é interessante, viu, irmãos? A ousadia cristã é a coragem que edifica, não é o barulho que afasta. Fulano prega a palavra com ousadia, como é a zoada do tamanho do mundo. Meu irmão, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu não sou ousado, irmão Felipe. Por quê? Porque eu não sei falar assim. Meu irmão, atenção. A ousadia cristã é uma coragem que vem de Deus. É você testemunhar do nome do Senhor Jesus numa sala de reunião, por exemplo. Você vai aumentar a voz para dar testemunho ali, no meio dos teus colegas no trabalho, numa sala de aula da universidade? Essa coragem que vem, agora é a hora, eu vou honrar, eu preciso falar. Então não é esse barulho, irmãos. A verdadeira ousadia é falar a palavra com clareza, mesmo quando for desconfortável. É manter a integridade e o respeito, mesmo diante da oposição. É ser firme, irmão, sem perder a mansidão. É testemunhar com amor, não com agressividade. É estar disposto a sofrer pelo evangelho, mas nunca ser motivo de escândalo. Escândalo, irmãos. A palavra é essa. O tempo é esse. Muito do que nós achamos ser ousado é, na verdade, escandaloso para os que estão na igreja e para os que estão fora dela. Que o Senhor nos livre e nos ajude nesse tempo. A conclusão nos diz, na Celestão, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal é uma igreja que ama a oração, mas que ora pautado na palavra. Que ama os dons, mas usa os dons não para fazer pirotecnia espiritual nas redes sociais, não. Usa os dons como ferramenta de batalha para a pregação do evangelho. Então, suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja foi perfeita, como o livro de Atos deixa claro. Não foi perfeita, perdão, como o livro de Atos deixa claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Que, se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Então, quero concluir dizendo para você que não busquemos a perfeição humana, mas a plenitude do Espírito, pois é Ele quem transforma limitações em poder e faz da nossa igreja uma força viva para o reino de Deus. Queridos, quero agradecer a você que ficou conosco até aqui. Toda glória a Jesus por você estar conosco nesse tempo e te espero na nossa próxima aula. Não esqueça de baixar o material aqui na descrição desse vídeo e compartilhar esse vídeo com quem você acha que deve. Um abraço, que Jesus te abençoe.